Durante o final de ano, né, as festas, elas trazem muita alegria. Natal, Ano Novo, reunião da família, aquelas casas cheias. Mas há também algumas pessoas que não têm, né, tanta alegria, o familiar não está presente, o familiar muitas vezes está lá no hospital. Então, muda um pouco esse cenário. Essa pessoa, ela passa por um processo psicológico, né? Um pouco mais intenso e de uma forma diferente dessa de alegria. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui no estúdio com a Simone Bello, que é psicóloga do Hospital Marieta Conder Bornhausen, aqui de Itajaí. Bom dia, Simone. Bom dia. Um prazer estar aqui com vocês. Simone, a gente sempre pensa, né, na época de Natal, Ano Novo, muita festa, festividade, as pessoas felizes, mas há também essas pessoas que muitas vezes não estão, por inúmeros motivos, né? O que a gente pode fazer para amenizar essa situação que ela está vivendo? E acredito muito que seja uma situação muito interna, né? Com certeza. A gente tem que desmistificar, né, a felicidade obrigatória, em que nessas datas existe a necessidade de você sentir-se bem o tempo todo, né? Estar bem o tempo todo. E em se tratando de pacientes que estão passando por internamento, pessoas que estão distantes, a questão da ansiedade, ela tende a aumentar, né? Pela distância. Então, validar os sentimentos é extremamente importante. Colocar para fora também, né? Não deixar esse sentimento se acumular aqui dentro do peito, ficar só pensando nas coisas ruins, né? Por mais que elas existam, acho que é importante, né, se abrir, conversar. Às vezes não com um psicólogo, não é possível naquele momento, mas se abrir com alguém de confiança já seria um bom caminho, Simone? Sim, um caminho inicial. A importância da rede de apoio, de estar presente, de identificar. Muitas vezes a rede de apoio não só familiar, mas no trabalho, em se tratando na rede hospitalar, né? Falando do hospital. O atendimento que nós fazemos diariamente, a gente lida com a vida e com a morte, com o internamento, o tratamento. Muitas vezes são internações longas e a gente identificar aquelas dores silenciosas é muito importante para a gente ser uma rede de apoio, não só familiar, mas também no trabalho, que existe essa necessidade também. E você trouxe essa questão da internação, né? Quando a pessoa está lá, a pessoa internada, ela passa por um processo, mas quem está acompanhando também tem esse processo, né? Porque está lá muitas vezes varando, né? Como a gente diz, Sim. a madrugada, indo trabalhar no outro dia, ou vice-versa, fazendo essas trocas com outro familiar. Então, ela também passa por um processo psicológico muito intenso. Com certeza. E nós temos, da parte da psicologia, a escuta ativa, a parte do acolhimento, a gente realiza psicoeducação e assim, é extensivo não somente para os pacientes que estão em internamento, mas também diante da necessidade que os familiares apresentam também. Né? E assim, familiares, acompanhantes, o nosso atendimento como psicóloga hospitalar do Hospital Geral é para a família também, extensivo para a família, colaboradores, é um tripé, família, familiares, né, no caso, paciente e os colaboradores. Então, quando a pessoa ela tá lá acompanhando um ente querido no hospital, ela também tem esse acompanhamento. Sim, enquanto o paciente está em internamento, eles são acompanhados.
pelo menos uma vez a gente passa, porque assim a demanda é grande, mas assim a gente procura sempre estar ali acompanhando, acolhendo, vendo as necessidades que o paciente tem, que a família tem durante acolhimento para o óbito ou pelo internamento mesmo, alguma doença que um diagnóstico que se fechou e vai ser falado para a pessoa. Então, assim, uma equipe multi trabalha para poder estar amenizando, né? Somos uma base segura e forte para poder minimizar os sentimentos que aquelas pessoas, né, carregam ali. E para isso existe um prazo, assim, falando em relação à pessoa que está lá internada, né? Quanto tempo a pessoa precisa estar lá, ficar lá, para que vocês façam esse acompanhamento? Ou ele é imediato? A pessoa foi para internação, você já vem com essa equipe para dar esse acolhimento? A equipe da psico, a parte multidisciplinar, que tem outras especialidades também, através de solicitações, porque a demanda é muito grande. E assim, existe um número de profissionais reduzidos, mas assim, tendo a necessidade em sermos acionadas, a gente, né, vai fazer o atendimento e a partir dali, existindo a demanda psicológica, nós vamos fazer o acompanhamento, fazemos avaliação, né, tem necessidade, tem questões psicológicas latentes ali, vamos acompanhar. Às vezes, se tratando de uma UTI, paciente, né, tá entubado, não tem como ter uma comunicação, esse acesso, esse acolhimento é feito para a família. Mas o tempo independe de eu dizer assim, enquanto internamento, né? Ou até o acompanhamento alto-hospitalar, ou se tem um desfecho desfavorável, nós da equipe, nós estamos acolhendo e assistindo essas famílias. E depois há a necessidade dessa, se for a questão dela continuar esse acompanhamento, aí ela é direcionada para os municípios, para as secretarias de saúde. Vocês fazem essa intervenção? Sim, com certeza. Fazemos encaminhamentos para a UBS do bairro, CAPS, né? Temos, os médicos fazem encaminhamentos também, a parte da assistente social, né? Também eles fazem encaminhamentos com o município, com a rede, tudo isso é feito, tudo é alinhado para que quando o paciente saia dali, às vezes pacientes com necessidade de uma avaliação no IPQ, que fica na unidade em São José, eles são encaminhados, fazem avaliação, os que têm necessidade de internamento vão ficar internados, mediante a decisão deles, sim, deles, né, do desejo deles, e também que a gente trabalha a aceitação, né, para que eles possam pensar assim, eu tenho uma necessidade de estar lá sendo avaliado, mas eu vou ter uma necessidade de estar em internamento, mas isso tem que ser trabalhado, porque tem que ter uma aceitação diante da necessidade. A pessoa tem que entender essa necessidade, isso, tem que né? entender a necessidade, Simone, a gente, né, começou falando a respeito da questão dessa pressão social que a gente tem, principalmente durante essa época do ano, Natal, Ano Novo, de estar sempre feliz, estar sempre sorrindo, mas não é bem assim. A gente sabe que muitas pessoas não estão no clima, só não estão no clima, mas a gente trouxe você aqui, né, para falar desse lado da psicologia, para que as pessoas entendam que está tudo bem, não estar bem o tempo inteiro, mas que é necessário sim se abrir de alguma forma, ou como você bem trouxe, com a família, com os colegas de trabalho, mas sempre, né, sempre também visando buscar atendimento psicológico. Sim, validar os sentimentos é extremamente importante.
Porque, como tu acabou de falar, né, não somos obrigados a estarmos bem o tempo todo. Não somos obrigados, né, a estarmos lidando com tudo de maneira positiva. Diante das festas, das comemorações, tem muitas pessoas que o cenário delas é totalmente diferente. Estão passando por um luto recente, término de relacionamento, que também vivencia esse luto por término de relacionamento, não necessariamente somente para morte, distâncias, internamentos. Muitas vezes o Natal, as festas, essa obrigatoriedade da felicidade ter que estar presente nessa época, ela é um pouquinho, né, desviado um pouquinho a rota, porque não é para todos que isso é uma realidade, né? E para a gente finalizar, se você pudesse deixar mais algumas dicas para essas pessoas que estão passando por esses momentos, a gente já falou, né? Se abra, fale com um familiar, fale com um amigo do trabalho. Quais seriam as outras dicas que a gente poderia dar para essas pessoas? Buscar a rede de apoio, que é extremamente importante, é a base. Em se tratando de adoecimento da parte psicológica, buscar ajuda de profissionais especializados, se permitir viver o que estão sentindo, validar os sentimentos é extremamente importante. E um dia de cada vez, é uma frase bem clichê, viver um dia de cada vez, os desafios diários que nós todos temos, desafios diários, os mais diversos, as escolhas que a gente precisa, principalmente nesse momento de eu escolho sentir o que eu estou sentindo. E dessa forma, cada um vai vivendo a sua realidade, ou em internamento, ou podendo estar nas festas, comemorando. A forma que for, permita-se sentir o que você está sentindo. A minha psicóloga sempre diz pra mim, acessa o teu fundo do poço, mas vai lá, acha a tua cama elástica, quica nela, volta e volta com mais força. Sim. Tenha, né, esse objetivo, essa luz no fim do túnel. Entenda que ela existe. Sim. E que é o que tu trouxe. Sinta, porque senão lá no futuro, o que tu não sentiu hoje, sim, vai bater na porta, né, Simone? Com certeza. Validar os sentimentos, usar as forças internas, os recursos internos que cada um tem. Quando se fala em força, não é força física, mas a força interna no sentido do enfrentamento, da resiliência, da aceitação, no caso de estar em internamento e de estar passando por uma situação, aceitar aquele internamento, aquele tratamento, claro, com uma rede que está ali, né, para os cuidados. Quem está fora, longe, temos a tecnologia que cabe às vezes na palma da nossa mão, então diminui distância, ameniza a questão de ansiedade, que fica, né, nesse cenário assim, ansiedade por estar longe, por não conseguir estar perto da família ou não poder estar realizando a forma como gostaria, né, vivenciando uma felicidade que, se podemos dizer, uma felicidade obrigatória, que não é obrigatória na realidade. Exatamente. Muito obrigada, Simone. Isso. E nós seguimos aqui com o Ligado na Cidade.